Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 2 minutos. Então, a partir de agora, já iniciamos, portanto, o nosso debate. Já iniciado agora às 14 horas, quando iniciamos aí o Justiça na Tarde. E conosco já estão a doutora Selma Carmona. A doutora Selma, ela que é advogada, ela atua na área de família. Doutora Selma, durante muitos anos, ela chefiou a Delegacia de Proteção à Criança e também ao Adolescente. Ela que é especialista também no Estatuto da Criança e também do Adolescente. E como eu disse, ela é delegada, portanto, da Polícia Civil aqui da nossa capital federal. Hoje, portanto, também como professora universitária, também passando aí sua experiência, os seus ensinamentos para os novos acadêmicos da área do direito que buscam também as suas especializações. Doutora Selma, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Justiça na Tarde. É sempre muito bom reencontrá-la e claro, entrevistá-la num tema tão importante como esse que nós vamos estar aqui abordando, justamente a nova lei que foi sancionada recentemente, que institui a parentalidade positiva e que também dá o direito à criança de poder brincar como estratégia de prevenção à violência contra aí essas mesmas crianças. Muito boa tarde, prazer reencontrá-la, doutora Selma. Boa tarde, Walter, boa tarde, Wellington, doutor Wellington, nosso advogado que está aqui. Boa tarde, meu querido, boa tarde, os ouvintes que... Na verdade, eu sou um aprendiz do Estatuto da Criança, doutora, dessa área inesgotável da área do... Quem chefiou a Delegacia da Criança e do Adolescente durante alguns anos aqui em Brasília realmente conhece a fundo, né, doutora? Aprendi. Sim. A senhora porque é modesta, mas com toda certeza a senhora realmente tem um conteúdo muito bom e nós vamos também tê-lo aqui para os nossos ouvintes já, vamos dividi-lo. Deixa eu também cumprimentar o doutor Wellington Carvalho da Silva. O doutor Wellington, ele é advogado especialista também no Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma das suas especialidades, né? Ele é professor universitário também conosco aqui nos estúdios, né, doutor Wellington? Também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar aí o nosso convite. Obrigado muito boa tarde aos ouvintes, Walter, prazer reencontrá-lo, satisfação estar aqui nos estúdios da rádio para falar desse tema de suma importância e, como dito pela doutora Selma, e também estendo aqui minhas saudações e cumprimentos, é um tema que tem muito a se tirar, né? Quanto mais se legisla, parece que mais assuntos e mais questões tem a se falar. Obrigado. Perfeito. Daqui a pouquinho também vão estar aqui conosco a doutora Mabel Rezende, que é advogada especialista também no direito das famílias. Ela preside a Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM aqui da nossa capital federal. E também o doutor Ravan Leão, que é professor do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também especialista nos direitos humanos e também especialista em políticas públicas. Doutor Ravan é agente socioeducativo aqui na capital federal e também advogado. Mas vamos nós, são 15 horas mais 5 minutos, doutora Selma, vamos já para contextualizar para o nosso ouvinte, como é que a senhora avalia essa nova lei, né? A lei já tem aqui o seu número, mas que institui a parentalidade positiva e os direitos da criança de brincar. Quer dizer, no nosso ECA já tem essas normativas? Ele chega para reforçar essa lei, justamente essa questão, doutora Selma? Como você já é muito sábio, você já, eu? já concluiu isso, né? Eu observando de uma forma muito perfunctória, muito rasa, assim, a questão da legislação, o propósito do legislador, eu até busquei o anteprojeto para ver qual que era a ideia do legislador. Eu acho que foi, no fundo, de reforçar um direito que já estava concebido no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vem lá de 1990, né, a Lei 8.069, que é o nosso estatuto, que é vanguardista, e que ele traz lá claramente que é o direito, que no capítulo, tem um capítulo específico que ele traz, que é direito da criança, a liberdade e um inciso que é a liberdade, inclusive, de brincar. É muito claro. Então, talvez seja para especificar o ócio, alguma coisa, porque nessa lei traz um artigo dizendo que teria que ter atos normativos. Atos normativos também nós já temos. Nós temos na lei Henri Borel, né, que é uma lei muito recente, ela traz
um leque enorme de informações, de políticas públicas nesse sentido, do público infanto-juvenil. Então, na minha concepção, e um questionamento que eu não sei o que o doutor Wellington pensa sobre isso. Doutor Ravan também já e que o chegando. doutor Ravan também Já pensa sobre isso, é que na Constituição ele traz lá, é dever da família, sociedade, Estado, zelar pelos direitos da criança e faz o elenco todo de todos os direitos, né? E esse família, sociedade, Estado não é uma ordem alfabética, é uma ordem proposital, que é primeiro a família, supletivamente a sociedade e depois o Estado. Ou seja, se a família falhou, entra a sociedade por intermédio dos conselhos tutelares, por intermédio das pessoas que estão ao redor das crianças e, por último, o Estado, que entra nessas políticas de proteção à criança e adolescente. Só que aqui, nessa lei, não é assim que está. Ela faz uma inversão. Ela coloca lá que é, primeiramente, o Estado e depois, eu estou sem a lei, peraí, só um minutinho. Primeiro é Estado e depois da família e da sociedade a promoção dos aspectos da parentalidade positiva. Eu vou fazer aqui uma ponderação para os colegas, que eu acho que essa ordem deveria ser inversa. É primeiro a família. A parentalidade positiva, para mim, nada mais é do que os genitores, pai e mãe, conduzirem de forma respeitosa para que os filhos tenham uma questão né? A questão de uma postura psicossocial da sua prole. Se colocar o Estado na frente, fica parecendo algo institucional, alguma coisa assim. Então eu não sei qual é a intenção do legislador. E eu busquei isso e não encontrei palavras, não encontrei respostas que eu acho que os colegas aqui a gente pode aqui está mesmo provocar. Aqui, o texto confere ao Estado, à família, à sociedade, o dever de proteger, preservar e garantir o direito ao brincar de todas as crianças com até 12 anos por meio de, aí vem aqui, ações de proteção da vida delas, de apoio emocional e de estímulo à sua autonomia e ao pleno desenvolvimento de suas capacidades neurológicas e cognitivas. É o que a senhora está pontuando aqui. Pois é. Isso aí também, por outro aspecto, pode trazer também alguma questão lúdica, a questão de políticas públicas para a questão da ludicidade, eu diria assim. Mas é só o achismo. É só o achismo. E achismo é só achismo, você concorda? Não sei se vocês concordam com isso. Vamos lá. É só provocação. Depois eu provoco outras coisas. Vamos dentro das provocações. Antes de passar aqui para o doutor Wellington, deixa eu só cumprimentar também o doutor Ravan Leão, que é professor de Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui já anunciamos. Ele também é especialista em direitos humanos, também em políticas públicas, ele é agente socioeducativo e também advogado. Doutor Ravan, também seja muito bem-vindo. É sempre muito bom tê-lo aqui nos nossos debates. Muito boa tarde para o senhor. É uma satisfação estar aqui novamente, poder somar e dividir com os colegas essa participação, né? Doutora Selma, ela não lembra aí, mas a gente já se conhece aí de outros trabalhos dentro da Delegacia da Criança, né? O sistema socioeducativo, a gente sempre tem essas interações, a gente acompanha o trabalho dela aí há tempos. E já pegando o gancho, como ela coloca aí, sobre o Estado aparecer num ponto tão peculiar, que é essa questão da parentalidade positiva. Mas é mais ou menos como se diz, um vício do legislador por força de uma obrigação legal. Quando a gente analisa o próprio ECA e outras leis que falam de políticas públicas, o Estado ele tem a primazia na defesa, ele é o primeiro a promover qualquer política. Então, quando ele coloca o Estado aí, é o Estado que vai garantir o parquinho, é o Estado que vai garantir a polícia militar, é o Estado que vai garantir conselho tutelar, a DCA, não diretamente uma mens legis ou vontade do legislador, que o Estado ali fosse o primeiro a fazer aquele papel de parentalidade da criança. Não era essa a primeira mensagem das legislações. Se você pega na própria Lei Orgânica da Assistência Social, um dos seus
das suas diretrizes é a primazia da atuação do Estado, né? Ou seja, o Estado ele nunca pode se afastar desses direitos humanos e sociais, porque por muitos anos ele foi afastado. Antes de 88, o Estado não. Primeiro a igreja, a benesse, a filantropia, a criança era vista ali como um elemento de brincadeira dentro do lar, e o Estado sempre colocou um pouco distante. Com a mudança de 88, o Brasil adota essa ideia de um Estado a partir do keynesianismo, né, aquele que promove política pública, aquele que entrega essa política, aí vem essa ideia de primazia estatal, ou seja, você não pode fugir da sua responsabilidade do que é o seu papel, mas jamais ele vai poder substituir o papel de um pai, de uma mãe ou de um responsável dentro de um lar, que é a preocupação que a doutora coloca. Deixa eu ouvir também o ponto de vista do Dr. Wellington Carvalho nessa questão também, Dr. Wellington. Bem, o artigo 1º já fala sobre a parentabilidade positiva. Eu busquei saber a respeito, ainda quando tramitava o projeto, inclusive a época falava de uma parentalidade ativa. Seria o seguinte: a criança ou adolescente, ela vai ter uma participação do pai ou da mãe ou tutor, mas essa participação no desenvolvimento e na criação da criança, inclusive na brincadeira, ela tem que ser respeitosa e sem violência. Então, a parentabilidade aqui, eu diria que a lei ela pode até parecer singela ou redundante. Ou seja, porque, como bem disse a doutora, já tem previsão lá no artigo 16 do ECA, inciso 4, a respeito da liberdade e o direito de brincar. E o legislador ele colocou duas premissas: parentabilidade positiva e o direito de brincar, um como consequência do outro. Agora, a minha maior preocupação, Walter, se me permite fazer uma provocação também, é a seguinte: qual que é o liame objetivo e o liame subjetivo da parentabilidade? Porque, veja só, se é sem violência, é claro que vai ter casos que vai ser empregado violência psicológica e até a física. Infelizmente, os dados não mudam, só pioram. No entanto, qual é o ponto que o pai e a mãe vai poder advertir o filho, vai poder instruir o filho na criação, ou até mesmo na brincadeira, com tom de voz, ou até mesmo com castigos. O castigo em si, quando a gente utiliza agora de maneira contemporânea esse brocado, entendemos que é um tipo de tortura. No entanto, e aquela privação, a disciplina para o adolescente e a criança? Porque, veja, a lei ela coloca 12 anos, mas há, em sentido antropológico, outras definições. Inclusive, é uma digressão. Nós tivemos primeiro a Constituição em 88, depois o Estatuto da Criança e do Adolescente, dia 13 de julho de 1990. Posteriormente, nós tivemos agora recente, né, o Estatuto da Primeira Infância, e agora, novamente, outra repetição quase do óbvio. Mas esse óbvio, do meu ponto de vista, ele não é óbvio. Eu li alguns artigos de juristas comentando que seria redundante, e repito, a lei quer falar mais do que deixou de falar. Porque essa parentabilidade, ela não resolveu. Ela até tenta trazer finalidades no artigo 5º, perdão, e no 6º, coloca o dever do Estado, mas ela não resolve o que é. E no direito, como nós bem sabemos, se a ciência jurídica não resolve o conceito, ou se ela não trabalha o conceito, a gente vai pegar emprestado de outro ramo. No caso, a psicopedagogia ou então a própria pedagogia. E fazendo leitura de artigos, isso é antigo. Até o Unicef, lá em 1989, nas convenções da criança e do adolescente, já vinha estabelecendo essa parentabilidade, que nada mais é que o pai ou o tutor deve se comportar de uma determinada forma para auxiliar a criação. Mas creio eu que o ponto-chave, a cereja do bolo, ou como diria o bom goiano, o pulo do gato, é como se deve comportar. Técnicas, métodos, quais são esses técnicas, quais são esses métodos? Isso a lei não traz, a lei deixou vaga. Deixa eu voltar com a doutora Selma, só para o ouvinte ficar bem contextualizado, o que vem a ser parentalidade positiva, doutora Selma? Eu vou arriscar. Ele conceitua aqui, né? A legislação conceitua. Ela coloca assim, para fins dessa lei. Mas eu vou falar o que eu penso de parentalidade positiva. Considera-se parentalidade positiva o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças, na condição de sujeitos de direito, no desenvolvimento de um relacionamento fundamentado no respeito e acolhimento e na não violência. Certo. Ou seja, você, traduzindo, você criar filho com respeito e sem prática nenhuma de crime, porque a não violência é qualquer coisa, é um grito, é um tapa, é um maus tratos.
o que acontecer nesse sentido já passa pelo viés, não é do crime. Entendeu? Então, o que é? É o respeito. É tratar. E aí, eu arrisco dizer que nada mais é do que a capacidade que pai e mãe tenham de exercer os cuidados básicos necessários para a criação do filho. Porque, às vezes, você não tem ferramenta para... Mas você é uma pessoa humilde, você consegue educar o seu filho daquela maneira que você teve ferramentas que você recebeu dos seus ancestrais. Entendeu? É isso, é o cuidado básico de alimentação, de vestuário, de lazer. É o cuidado que está na Constituição. E aí, voltando o que o Ravan estava falando, é Ravan, né? Doutor Ravan. E que eu me permite aqui a informalidade, e assim eu quero comigo, é que o Ravan estava falando, que eu ainda acho que o Constituinte, quando ele trouxe família, sociedade, Estado, é primeiro família. Então, aqui, você usar o Estado como primeiro, como política pública, eu acho que o legislador aqui pode ser que ele tenha entendido que é para a prática de políticas públicas, que lá atrás ele já trouxe isso. E o próprio estatuto já traz. Não se tem dúvidas de que é primeiro a família falhou ou foi omissa, ela com certeza vem, a sociedade, no caso, eu falo muito do Conselho Tutelar, porque eu acho que a gente tem que empoderar, sim, o Conselho Tutelar. Ele é uma ferramenta indispensável, um órgão não jurisdicional indispensável para que essas crianças sejam protegidas, conforme bem trouxe ele lá, a prioridade absoluta, que é o que trouxe a nossa, como sujeito de direito, que trouxe o nosso estatuto. Então, na verdade, a parentalidade positiva é você ser pai e mãe positivamente e não negativamente. Você exerceu o seu papel de pai e mãe de uma forma respeitosa. É só isso, no meu ponto de vista. Entendi. Agora, doutor Ravan, claro, a gente falando desse assunto, a gente volta um pouquinho aí no tempo em que os nossos avós sempre diziam, olha, eu eduquei a minha família assim, assado, claro, né? E quando chegou o ECA, essas pessoas que sempre pontuavam de que forma criaram, portanto, aí a sua família, levantar muito cedo, ir para o campo para trabalhar, e outras coisas mais, depois a escola, se desse tempo ia brincar, ou seja, brincar era o que tinha menos, né? Então muitos, inclusive, questionaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, tipo, não posso mais nem olhar para o meu filho que eu posso ser processado, não posso mais nem falar de um tom mais firme com o meu filho que eu posso ser processado. Então, aquelas palmadinhas que davam, então essa nem pensar. Quer dizer, então hoje é tudo diferente, né? Hoje é tudo mudado. Inclusive nesse ponto nós estamos abordando o direito da criança a brincar. Hoje em dia as crianças de fato querem brincar? A gente vem passando por uma problemática, né? Até a sua posição aí é de um lorde, né? Na verdade, o pai fala assim, eu não posso mais bater no meu filho. Eu fui conselheiro tutelar da maior periferia da América Latina, Sol Nascente, por quase 3 anos, né? Estou lá hoje com trabalho no terceiro setor e ainda no sócio-educativo. Então, a gente tem essa linha, né? Desde a prevenção até a última atuação do Estado excepcional, que é para com o adolescente. As crianças hoje, empírico, aqui é uma posição empírica, a gente falando de um local onde a gente tem mais de 200 praças e 100 quadras e campos. No Sol Nascente? Na Ceilândia toda, tá. Sol Nascente tem só 4. Sol Nascente não tem nada, infelizmente. Há um modelo que precisa ser revisto lá, porque lá está programado para dar errado. Porque se a Ceilândia, com 250 praças, com mais de 100 campos, 120 escolas, passa por tudo que passa, imagina um local sem nada disso. Que é maior do que a Ceilândia. Ele não chega a ser maior, mas daí, vamos colocar ali quase 1/3 hoje. Quase 1/3, sem nada, nenhuma escola de nível médio. 4 quadras, 4 campos, nenhum teatro, nenhuma cultura. Então a criança lá não tem com o que brincar. Estou falando da periferia aqui, estou falando da capital. Imagina o resto desse país, né? A gente fala de capital que pode expandir. Então o que a gente percebe, primeiramente, que hoje as crianças estão em outras brincadeiras, né? Elas estão nos esportes. Quer ficar no videogame, que é um tema que é bem debatido pelo volume financeiro que você tem, a questão dos esportes online, jogos online. Os campos estão vazios.
nós que, né, a gente tem prática de trabalho de jiu-jitsu na nossa cidade lá, vou colocar 15 anos atrás, a gente via academia com 200 crianças. Hoje está com 30, 26, 40, que são filhos nossos. Meio que uns vão ali porque o pai quer que leva, o outro vai porque está ali gostando. Então, mudou o gosto, né? Futebol. A gente volta a falar novamente. Você não vê muita mais criança jogando bola. Os campos estão vazios, as quadras estão vazias. Então, hoje as brincadeiras elas mudaram, né? Aí a escola que fica com grande papel de fomentar esse direito de brincar. Porque em casa, por vezes, a família não vai ter como fomentar a brincadeira, a não ser aquela lúdica de palitinho, de pula-pula, de pula-corda, aquela brincadeira que é barata. Porque se ela tiver custo, a família brasileira, a maioria ganha muito pouco. Não tem condição de comprar um carrinho com controle remoto. Uma bicicleta, nossa, um luxo. Então, as brincadeiras acabaram. E outro problema que influencia gigante na brincadeira, a violência dos locais. Nenhum pai ou mãe ou responsável vai deixar uma criança ficar mais na rua. Não existe isso em lugar nenhum, salvo condomínio fechado. Você chega em Taguatinga, você chega lá em Uberlândia, eu estive lá em Ribeirão Preto esses dias. Não tem. Por quê? Violência afasta, ou seja, aquele direito de usar o espaço público, que é um bem de todos nós. A violência nos tira e a gente indiretamente tira uma fase preciosa da criança, que é a brincadeira. Porque é na brincadeira que ela corre, é na brincadeira que ela disputa quem é mais rápido, que amanhã vai ter que ser quem é mais esperto no trabalho, no mercado de trabalho. É na brincadeira que ela ajuda o outro que cai, solidariedade. É na brincadeira que monta o grupinho ali, a primeira relação, acolhido, né? acolhido aqui com a minha galera. Galera do bem, né? O amiguinho, a amiguinha. É na brincadeira que começa a respeitar o gênero. Alguém grita com a menina, o outro levanta e fala, que isso? Só porque ela é mulher? Aí começa. Aí alguém brinca com o outro porque o outro é negro. Aí o outro já chamou, tá ficando maluco? Por que você tá falando isso com ele? Combate a racismo. Então, até lidar com a frustração, né? A prevenção primária, ela é gigante. De cair, machucar e não ter o pai e a mãe ali naquela hora para salvar e ter que lidar com frustração. Então, a brincadeira, a escola, a família, até a própria criminologia explica, né, doutor? É prevenção primária. É a base para a gente afastar esse grupo social de dilemas graves, como delinquência, violência, alcoolismo, situação de rua e tantos outros problemas que a gente vê. Então, a maior problemática do nosso país é que as nossas legislações foram, a maioria, feitas ali pós-88. Então, a gente tinha uma sanha, um desejo de liberdade, de fazer acontecer. Só que nós já estamos aqui em 2024 e o mundo é extremamente tecnológico. E como competir com o celular? Qual mãe, qual pai do mundo, qual escola que vai conseguir ser mais atrativa do que um app que passa 25 vídeos em 1 minuto? Impossível. Então, hoje a gente tem que ter pesquisas científicas, órgãos aí como o próprio IPEA e tantos outros órgãos que são importantíssimos em pesquisas para analisar como lidar com essa infância e juventude. Que brincadeira é essa que a gente tem? Porque aquela brincadeira do passado que começava lá nas fazendas, de estilingue, de tentar pegar passarinho, que por questões ambientais já foi tirada. A brincadeira da arminha. Todo mundo brincava de arminha. Só que a arma tomou outros rumos. Sim. Só que brincar de arma, você era o ladrão, você era o polícia. E era brincadeira, não é? A gente brincava ali, no dia do carnaval, crianças e adolescentes se vestir de mulher, sem bullying. E essas brincadeiras mudaram. Então, o que eu penso, que a gente observa, quem está operando no campo da infância e da juventude, é que nós precisamos fortalecer essa juventude, essas crianças, psicologicamente, emocionalmente, se sentirem acolhidas, empoderadas, para que no futuro elas se tornem adolescentes fortes. A gente tem uma máxima aí que às vezes é vista de uma maneira muito equivocada. Tempos difíceis, pessoas fortes. Tempos fáceis, pessoas menos fortes. Mas hoje todo o tempo é para ser fácil. E a gente tem que ensinar que essas pessoas que o correto é não passar fome, o correto é ter brinquedo, o correto é não ter dificuldades. E a gente tem que ensinar que essas pessoas que não têm dificuldades, que têm acesso às coisas, que elas vão ter que crescer e cuidar de outras pessoas. Uhum. Então toda brincadeira ela tem que ter uma finalidade social. Entendi. Se não tiver, está errado. Agora, doutor Wellington, claro, né, como foi aqui muito bem pontuado, mas se a criança ela tiver tudo, é ruim? Ou seja, a criança pensa em ter um brinquedo eletrônico, tem.
pensa em ir para um clube para poder praticar ali o esporte físico? Tem. Quer realmente uma viagem para a Disney? Tem. Ou seja, a criança, de alguma forma, está vivendo o seu direito de ser criança, como também em outras questões. Mas nesse nosso país de abismo social enorme e que, com toda certeza, chama muita atenção, e os debates estão sempre sendo apresentados. Com essa lei que chega para reforçar que já existe, ou seja, respeitar o direito de ser criança. Infelizmente, nós temos crianças saindo cedo para poder trabalhar, nós estamos vendo criança, que é proibido, claro, né? Às vezes, estamos vendo a criança sair antes do seu período de aula, vender alguma coisa para a mãe, para ela poder comprar um leite para a criança que mais nova do que ela, enfim, vai ajudar também no sustento da casa. E aí, a nossa casa está arrumada para que possamos ter realmente uma lei importante como essa que já está em vigor? Infelizmente não, Walter. E a pergunta, ela é sábia, e a provocação também, porque em estudos a respeito do projeto, e até mesmo quando a Unesco deu esse pontapé na parentabilidade ativa à época, trouxe em voga algo que a sociedade conversa hoje e ainda não entrou em um consenso, que é o fator da criança ter opinião. Eu me recordo, pela nossa idade aqui dos componentes da mesa, que dependendo do ambiente quando éramos crianças, o simples olhar ali do avô ou do pai... Era uma repressão brava. Exatamente. Né? Mas veja, a preocupação que se tem hoje é a seguinte. Os estatutos, e não só o ECA, assim como o do idoso e os demais, são para proteger a criança. Então, ponto positivo. Ótimo. No entanto, há violência por parte, às vezes, por omissão do Estado e violência da própria família, infelizmente, e de terceiros. Mas veja, o ponto em que a criança vai decidir com o que brincar, ou até mesmo decidir o que ela vai fazer, porque veja só, eu com 12 anos ainda estava com dificuldade de desenrolar meu fone. Menino de 12 anos, hoje ele opera uma máquina dessa aqui de maneira fácil. Sim. Ele já consegue ter ali deduções em inglês e outras línguas de maneira assim, muito rápida. Inclusive as interfaces já são programadas para isso, a neurociência já deu um pontapé inicial agora com isso. Mas a minha preocupação, e do ponto de vista social também, é o seguinte: a criança ela tem essa possibilidade com 12 anos em decidir. Ah, mas isso está longe, doutor, isso vai acontecer lá na frente. Acontece não. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o menor no processo de adoção ele deve ser ouvido. E o interessante é que a flexão do verbo dever está aqui na lei, que institui a parentabilidade. Inclusive, é o que inicia o artigo que coloca como dever, que é o terceiro. É dever do Estado. Aí nós temos aquela máxima do direito. Para o particular, tudo que não está proibido, ele pode fazer. E para o agente público, se está previsto, ele precisa da autorização, da regulamentação para ele poder agir. Então, veja, quando a lei veio e trouxe aqui o dever do Estado, para todo agente, seja ele público, servidor, delegado de polícia, agente socioeducativo, agora ele tem um dever de cumprimentar e fiscalizar essa parentabilidade. No entanto, a lei deixou de maneira omissa a participação. Voltando àquele ponto, não querendo ser repetitivo, mas a lei ela não esclareceu qual que é o liame. Opa, tá. Exato. Vamos brincar. Tá, qual vai ser a brincadeira? Inclusive, eu lendo um artigo de uma professora aqui da UNB, do Distrito Federal, ela relatando. Às vezes a criança ela tem que ser instruída. Ela simplesmente, por capacidade própria, ela não pode ter essa cognição de ela saber, do ponto de vista dela, o que é certo ou errado. Alguém tem que apresentar para ela. Que é aquele outro ponto do nosso debate, sobre a questão dos brinquedos. Às vezes, para a criança, é ótimo ter aquele brinquedo. Um smartphone, se ele não tiver configurado, a criança pode ter acesso a conteúdos pornográficos, comerciais e por aí vai. Então, não tem limite. Creio eu que de 88 para cá, como o Dr. Ravan posicionou muito bem, nós criamos vários direitos, colocamos a criança como sujeito de direitos. Agora ela não é mais tratada... Não é uma coisa. Uma coisa, é um sujeito. No entanto, inflou os direitos. Inflou de uma tamanha proporção que ficou redundante a legislação. Então o legislador está caçando aqui motivos para poder legislar. No entanto, o como, e não querendo ser coaching, mas o como ficou faltando. A criança ela tem voz ativa. Ela pode participar das decisões com menos de 12 anos. Mas qual vai ser esse peso? Na adoção, é claro, porque no processo de adoção
pode se perguntar à criança. Certa feita mesmo, numa audiência, o juiz perguntou para a criança assim de maneira positiva. Te dão comida na hora certa? Antes de ir para a escola você come? Você é tratado de maneira diferente? Então, e aí tem o psicossocial que entra também, que exatamente, tem um papel fundamental. Exatamente, mas hoje eu não consigo, Walter, enxergar de maneira cristalina, clara, que a criança tem esse desenvolvimento, por mais que as crianças mudaram, mas de ter a cognição de saber o que pode e o que não pode. Tem muitos direitos, é fato. E o interessante, se a legislação tem um brocado que aquilo que não é proibido está autorizado a se fazer, aqui a legislação e o legislador também vai ficar incansavelmente editando lei, porque as fórmulas e os fatos podem ser os mais inúmeros. Então, mas, tendo o tratamento que um dia fui criança, hoje convivo com criança, atuo na área, eu ainda não consigo vislumbrar que a criança tem esse poder decisório, esse conhecimento, sabe? Porque nós, né? Dizem que a vida começa aos 40, estou chegando lá. A gente troca de opinião, quanto mais uma criança que tem 12 anos. Então, nós não preparamos o campo. O legal, sim. A legislação é boa, é futurista. Mas, de certa forma, e me permitam fazer isso, não é nenhuma crítica, mas eu não consigo enxergar que nós lemos um manual para ser pais, ser tios, avós e etc. Agora, o que nós temos hoje em termos de legislação voltada, portanto, para o bem-estar da criança, o direito da criança, a criança, enfim, como um direito de sujeito. Quer dizer, o que nós temos hoje de arcabouço, de alguma forma, é a parte inicial para que possamos ter realmente uma sociedade diferente, aquela sociedade em que a criança é respeitada, para que ela, como criança, sentir que está sendo respeitada, para quando ela chegar também na fase adulta, na velhice, também entender que é importante ali que ela, de certa forma, ela chegou ali também chegando, respeitando também aquelas pessoas que hoje já passaram, portanto, da idade, já são pessoas consideradas também como idosas, porque uma coisa linka com a outra, né? Hoje em dia é comum a gente ouvir, né? Porque de interior, aquela expressão das pessoas darem benção para as pessoas mais velhas. Hoje muita gente estranha isso. Hoje isso não existe mais. Se é bom, é ruim, é ausência de respeito, não é? Como é que a senhora avalia esse campo, doutora? Pela experiência que a senhora tem uma vasta experiência, já fez, portanto, aí palestras no exterior, em termos aí do nosso estatuto, em termos também da experiência da senhora, como titular de uma delegacia tão especial voltada para a criança, numa época em que a criança, como já foi dito aqui, não era considerada uma coisa, não era gente. Enfim, como é que a senhora vê esse aspecto todo, doutora? Tem vários vieses nesse sentido. Eu poderia elencar alguns, né? Eu vou falar um que não é favorável, né? Sim, fica à vontade, doutora Selma. Quando os pais se separam, né? Então, nesse cenário, eles só faltam cortar o menino no meio, né? Então, assim, há uma alienação parental, você seduz a criança ali para que a criança, você compra a criança fica contra o pai ou contra a mãe. Então, assim, o desrespeito à criança é muito grande em muitos casos de divórcios em que se tem a prole no meio dessa separação, dessa cisão. Então, é lamentável que isso aconteça, porque hoje as famílias, elas mudaram. O cenário de família que nós tínhamos há 40 anos atrás é totalmente diferente do cenário de família que nós temos hoje. E que não quer dizer que essa família hoje seja uma família menos salutar, menos amorosa, menos afetuosa. Mas, no caso, eu deparo lá no escritório, por experiências, de casos muito lamentáveis, que as crianças estão adoecendo em uma idade muito nova. Muito crianças pequenas, né, não conseguem ter um equilíbrio emocional, já com muita tenridade, estão tomando medicamentos, frequentando psiquiatras, frequentando psicólogos, para que seja o seu equilíbrio emocional seja restabelecido. Então, o que acontece? Eu falo de pai e de mãe, né, mas normalmente uma criança faz uma aliança, por exemplo, com o genitor, com a genitora, e não consegue se sentir bem. Por exemplo, a mãe, ela não conta nem que é bom ficar com o pai, quando no caso de uma visita com a criança. Então, assim,
O que eu acho hoje em dia, né, é que mudou o cenário das famílias. E é um cenário que a gente tem que entender que a evolução veio com isso tudo que o Ravan trouxe, com isso tudo que o Wellington trouxe. Então, uma criança de 3 anos, a mãe chega lá, mas ela não quer ir com o pai. Ah, tem alguma razão? Não, mas ela não quer ir com o pai. Como é que criança de 3 anos não tem que ter vontade? Tem que ir, ela tem que ter uma relação de convívio com o pai. Criança não é pai, é pai e mãe, não é pai ou mãe. Entendeu? Então, esse convívio, e eu acho que isso perpassa por tudo que isso aqui que está nessa legislação. Essa parentalidade positiva é, inclusive, você motivar o convívio com o pai e o convívio com a mãe. Então, eu percebo também que o primeiro juiz da causa nas áreas de família é o advogado. Se o advogado fomentar essa discórdia, essa ausência de mediação, a criança vira uma criança adoecida. E nós estamos já vendo adultos adoecidos. E nesse caso aqui dessa lei, quando se fala em brincar, o legislador trouxe só as crianças. Então, como bem disse o doutor Wellington ali, é 12 anos incompleto. A partir de 12 anos não se fala em brincar. Como se 12 anos não se brincasse. A legislação só fala em criança. E criança até 12 anos, incompletos. A partir de 12 anos já se fala em adolescente. Então, assim, qual que é o propósito? Uma questão lúdica? Qual que é o propósito disso aqui? Porque o ócio é importante. A gente não está falando aqui do ócio. A criança está fomentada de muitas atividades extracurriculares. Não tem espaço para você brincar. Não está tendo espaço para brincadeira. E o que ele trouxe é muito interessante. A gente está falando de qual criança? De qual nível de criança? Uma criança com uma sociedade com poder aquisitivo alto ou uma criança que não tem condições lá do sol nascente? Então, há uma diferença muito grande nessa questão de políticas públicas. Entendi. Você entendeu? Entendi. Como é que você vai implementar políticas públicas para uma criança de 6 anos que é abastada? Qual que é o brincar dela? Como é que você vai controlar? É isso que eu estou colocando aqui com relação a esse ponto aqui de legislação. Agora, que a gente tem que pensar dessa parentalidade positiva, que como o doutor Wellington colocou, eu fui atrás, porque parentalidade é o respeito positivo, né, dos pais. É a responsabilidade, porque a lei Henri Borel traz inúmeros dispositivos que recriminam e que têm políticas públicas, caso se tenha uma questão violenta entre as crianças, entre os pais e com relação às crianças. Não sei se eu... Não, foi perfeita. Doutor, deixa eu voltar com o doutor Ravan. Doutor Ravan, diante do que aqui foi colocado, claro, né? Fica sempre aquela expectativa do que nós, adultos, estamos fazendo pelas nossas crianças. Ou seja, deixá-las à vontade para que elas, de alguma forma, claro, com a devida orientação, mas que elas tomem realmente aí o seu desejo, que é brincar, vai brincar, mas como muito bem pontuou aqui a doutora Selma, muitas dessas crianças de manhã na escola, depois num curso, mais tarde num idioma, mais tarde, enfim, e assim sucessivamente. Isso para uma criança cujos pais têm condições realmente de darem a essa criança tudo isso. Ao passo que o Estado, como foi colocado aqui no início, que tinha que promover, ou tem que promover também, o direito das crianças brincarem, a gente imagina, não é só aquela brincadeira, né, de criança, mas muito mais profundo também é essa questão. Afinal de contas, nós avançamos realmente em termos de lei, estamos muito adiantados em termos de lei, e para trás ficou justamente o cumprimento dessas leis? Como o doutor Otto colocou ali, exime a colocação dele, que é o seguinte: o nosso país, no campo de legislação social, legislação da infância, é notório, isso é reconhecimento mundial. A gente tem as melhores leis nesse campo do mundo. É tanto que pessoas de outros países, classe média de outros países, que precisam fazer cirurgias, por exemplo, eles viajam para o Brasil para fazer cirurgia no SUS de graça e depois voltar lá para o país dele. Então, o nosso país, ele adotou que o nosso país foi muito ausente até 88. Aí, pós 88, houve um grande acordo nacional. Esquerda, direita, centro, Igreja Católica, a elite, os movimentos sociais, movimento sindical, movimento rodoviário, movimento
negro, iniciava a luta do movimento LGBT. E como ficou o desenho? A gente adotou no Brasil, né, para o ouvinte, tem uma teoria do mundo chamada teoria keynesiana, que o Estado agora é empreendedor. Ele vai ter que investir, vai ter que entregar bens para as pessoas, ponto. Então ele está falando do direito da criança, a política pública da criança tem que entregar. Na própria Constituição, lá na ordem social, no artigo 193, diz que a lei iria dizer como vai a população participar de política pública. Como que a população participa para que o legislador faça esse tipo de lei? O legislador no Congresso, nós temos ali a comissão, né, de Justiça, de Direitos Humanos, tem a da criança e do adolescente, e ali juntos temos o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão deliberativo, consultivo, com especialistas de universidades federais, o pessoal do direito, psicologia, pedagogia. Então nós temos uma gama de profissões que fomentam a ideia do legislador. O legislador, ele carrega a vontade popular. Então a vontade popular foi feita por representantes, por meio desses conselhos, por meio dessas grandes instituições, né? Vamos colocar a Fundação Abrinq, né? E tantas outras que lidam com crianças nesse país, que estão no terceiro setor, que é um controle social de baixo para cima, né? Modelo de baixo para cima, e também representativo. A partir desse desejo surge a lei. E aí, como é que fica? O legislador cria a melhor lei. Muito bom. Agora, quem vai tirar essa lei do papel? Aí ficou para duas pessoas. Para nós, sociedade, pais, mães, cuidadores, tutores, responsáveis, e para o Poder Executivo. Como que o Poder Executivo vai tirar essa lei do papel? Aí ele vai e traz decretos, ou até mesmo outras leis, com política nacional de promoção da convivência familiar e comunitária. Aí nesse grande manual, ele diz, olha, a família faz aqui, o respeito é isso, a dignidade é essa, a ideia é não oprimir a criança para que ela seja o que o pai não foi, ou que ela atenda ao sonho do pai. Eu queria me formar em engenharia, não deu, mas meu filho vai ser engenheiro. Isso aí é mal furada. Na minha família, isso nunca dá certo. Eu sou lutador, falar de esporte com a minha filha, ela diz que até cansa, só de ouvir a palavra. Né? E isso mata o nosso sonho, né? Mas a gente tem que entender que eles têm a intimidade, a liberdade. A criança quer brincar de gritar. Nós temos que deixar. É parte da brincadeira, do lúdico delas. Fazer perguntas, né? Como o próprio doutor Ed falou, a opinião, ninguém quer respeitar. Então, como nós vamos fazer que essa brincadeira aconteça? Primeiramente, a gente vai ter que fazer uma divisão. A maioria desse país, qual é a brincadeira das crianças? É o carrinho, é a boneca, é a pracinha, é o jogar bola, é correr na rua. Mas a gente tem uma gama de crianças que estão vivendo em selvas de concreto e aço, que são os arranha-céus aí dos condomínios fechados, no mundo do parquinho do condomínio, do videogame, da internet e de tudo que outros não têm. E a maioria desses, que no futuro, são os que vão guiar a nação. Quem guia a nação é uma elite econômica, uma elite política, uma elite intelectual. Nós que estamos aqui sentados, somos todos privilegiados de uma elite, de algum modo, financeira, acadêmica e educacional. É tanto que a gente está aqui, falando para a nação toda. Quem não está nessa bolha vai depender de quem? Da construção ética da doutora Selma, do espírito ético do Walter, da formação ética do doutor Wellington e da minha formação. Falo esse recorte para nós, mas eu estou falando de uma elite. Pensemos, nós temos 200 milhões e alguma coisa, 1 bilhão. É 1 milhão para cuidar de 200 no campo intelectual, econômico e de ações de políticas públicas, como deputado, vereador, senador, governador. Então, esse público que ficou com essa missão, né? Ah, o pai... O que é brincar? É levar o menino para a pracinha, deixar o menino ficar correndo e ficar aqui no celular? Brincadeira chata, é levar o menino a ser martelo. Isso aqui é macaco, isso aqui é carrinho, isso aqui é energia elétrica. Ah, sabe o que é essa placa verde aí, filho? É informar a amarela ali, ó. A vermelha que não pode ultrapassar. Ninguém mais faz isso. O pai era o dia todo dando aula para nós, quando nós éramos crianças. O dia todo. O pai estava morrendo. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Galinha. Sabe o que é cachorro? A gente aprendia o que era um porco, o que era um cachorro, na rua.
Hoje nós temos que levar os meninos no zoológico, porque não existem mais esses animais. Você chega no mercado, você nem vê mais. Antigamente estava lá um porco pendurado, morto no mercado. Você fala, o que é isso, mãe? O porco, tadinho do porco. Hoje não, hoje o porco está embaladinho, né? Então, o que nós vamos ter de debater daqui para frente é que sociedade a gente vai ter com todo esse egoísmo que se vive da elite intelectual, política e econômica da nação, perto da geração gigante que sonha em ser trader e nunca estudou economia, que sonha em ser MC, tem talento nenhum para cantar, que sonha em ser jogador e está longe de um time de futebol. Sonhos, porque se a gente viver o que a nossa mídia nos entrega e o que a música nos entrega, né, tem doutores que colocam que o país é a música que ouve. Então, sem entrar, e nem vou citar aqui terminologias chulas, as nossas crianças estão sendo guiadas por erotismo, por sexo emancipado. A brincadeira que se tem é de fazer outras crianças. O que a gente vê hoje é criança cuidando de criança. Então, a maior pauta é que cada um chame para si, como já teve na nação, ali nos idos de anos 90, que o vizinho se preocupava com o filho do outro. Que a igreja cumpria seu papel de igreja social, tinha seu papel social ativo. Que a escola tinha o seu papel social ativo. Não era só entregar a educação, acabou, o garoto foi para a escola, acabou, não. Sabias quem era o diretor? O diretor era uma autoridade, andava na rua, o diretor. Nós sabíamos. Quem hoje ainda está ocupando um pouco disso, de brincar na rua, trocar uma ideia, mesmo com vários erros que a gente vê na mídia e a crítica, polícia militar. Porque ela está lá na ponta. Aí o policial prende um ali que está cometendo crime, e do lado dele olha, vê uma criança e fala assim, sabe, policial, meu sonho era ter uma bola. Aí todo dia está o polícia dando uma bola, com o leãozinho das drogas. Ou seja, as nossas instituições estão tendo que se reinventar. E esse que é o lúdico mesmo. Nós, sociedade, temos que nos unir com a polícia, com a igreja, com a escola, e ir para a rua cuidar do que é nosso. Porque se nós não ocuparmos, aí eu falo com propriedade, porque eu estou lá, cresci na maior periferia da América Latina, as pessoas que eu mais tenho referência, que mais ficaram milionários, são criminosos. Quem trabalhou não progrediu. Eu conheço 6 homens e mulheres de onde eu cresci, aí o recorte eu coloco Ceilândia, mas eu aplico no país todo, que chegaram ao topo. E conheci mais outros 15 que chegaram engenheiro, advogado, delegado. Então, vamos colocar aí, de uma cidade de 500 mil, rede social, tenho quase 50 mil de rede social, só isso. E bandido, se eu for elencar aqui quem é bandido que eu vi lá ficar milionário, aí perca até o dedo. E aí fica difícil. Nós nos entramos para dentro das nossas vidas, o Estado não ocupa seu espaço, o bandido está lá na esquina, o herói com um cordão de ouro no pescoço, e no dia das crianças, ele que pagou o pula-pula. E o que fica na memória daquela criança? Quem cuida do povo? Essa é uma pergunta. É bem importante essa colocação. Agora, doutor Wellington, claro, né, eu volto a insistir justamente como parâmetro nas desigualdades sociais. Ou seja, temos realmente excelentes leis? Temos. Mas como fazer com que o Estado, de alguma forma, também possa cumprir com o seu papel? Já que nessa escala, como muito bem observou o senhor também, com a doutora Selma, o doutor Ravan, a escala está o Estado. Quer dizer, quem de alguma forma, o prefeito, o deputado, o presidente da República, o senador, o vereador, até que ponto eles estão comprometidos com essa questão? Ótimo. E fico feliz pela pergunta, que já tem um tempo que lá na academia a gente está estudando, tanto no campo de ponto filosófico quanto no jurídico, que é o chamado dilemas éticos sociais. O que seria isso? A tecnologia ela se desenvolve de tamanha velocidade que nós não conseguimos acompanhar ela. Ou então ela se desenvolve, e no ramo jurídico cria-se vários direitos, que chega à possibilidade dos direitos se chocarem. Ambas as pessoas, eu não digo só a criança, o adolescente, mas o adulto, tem direitos. Mas, para ilustrar, com certeza você já virou aquele brocado, ditado popular. O meu direito começa onde o seu termina. Ah, isso é antigo. Desde que eu era pequenininho. Exato. Mas na legislação não funciona assim. Todos têm direito. Então não é onde o do outro começa. A questão da respeitabilidade. Direitos são iguais. Exato, os direitos são iguais. Mas o ponto é, ECA, a Constituição, ECA,
primeira infância, agora parentabilidade positiva, ou também se diga ativa. Então nós temos vários direitos. De um campo, a sociedade, a família, os agentes públicos e o Estado amarrando tudo. Não quero entrar aqui em polêmicas de viés ideológico, mas a gente sabe que o país, e isso foi provado nas eleições, que ficou ali dividido, polarizado. Temos acontecimentos que são fatos históricos, não é questão ideológica propriamente dita. No entanto, aqui, esses mesmos políticos, Walter, e eu digo político tanto aquele que cria a lei quanto aquele que executa. Porque, veja, a Constituição ela é municipalista. Então, aonde devia chegar o primeiro contato direto com essa criança é na prefeitura. Que, inclusive, é incumbência da prefeitura às escolas primárias. Então, aonde colocar a mão na massa, o segredo está aí. O Estado, e eu digo Distrito Federal e Estados Federados, vinham em segundo plano com os colégios. Já no ensino médio. Sim. E as faculdades no âmbito estadual e no âmbito federal. Mas veja, se a gente tem esses dilemas éticos, sociais, muita lei, a Constituição é o inverso, porque aqui, na própria lei, coloca que, inclusive o artigo 4º, ele fala o seguinte, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios desenvolvendo. E seria o inverso. Tinha de ser o município desenvolvendo, depois o Estado e a União subsidiando. Mas por que eu trouxe essa questão da polaridade do Brasil? Porque ela acaba respingando aqui, ó, na 14.826, perdão, que nós estamos debatendo. Porque veja só, de maneira singela, de um lado tem um campo à direita, outro campo à esquerda e ali no centro. Aí a gente já sabe os pontos históricos e ideológicos de cada um. Há um campo que defende, por exemplo, o homeschooling. Mas como está sendo pregado, e hoje o Congresso está tendo essa dificuldade... Você só explica para o nosso ouvinte o que vem a ser homeschooling. O homeschooling seria o ensino em casa. Os pais ensinando a criança, ou então um professor particular ensinando a criança. Se formos analisar a lei fria da lei, a Constituição, não cabe. Que é a dificuldade que o Congresso está tendo. Não, vamos, sim, se é liberdade da criança, liberdade dos pais, então pode ter o homeschooling. Mas vamos regular. Mas como é que regula? Sendo que o ECA estabelece a liberdade da criança de brincar. Porque, veja só, tem como brincar sozinho? Tem. Mas até vendo uma psicopedagoga numa palestra falando que não é saudável que a criança crie amigo imaginário. A criança ela precisa ter a convivência com outra criança. Eu me recordo do Ravão, quando eu jogava bola na minha infância, que nós não tínhamos o gol, fazia o vulgo golzinho, né? Colocava os pares de chinela lá e a gente marcava a área e resolvia o problema. Resolve o problema e na hora que alguém cometia ali um excesso, uma falta, foi falta. Aí tínhamos uma decisão coletiva. Todo mundo julgava, porque não tinha juiz. Não foi falta. Não, levanta aí, que isso aí não foi falta não, você simular a falta. Não, pega leve, porque agora você fez a falta. É um desenvolvimento social. Creio eu, e sei que vou agradar a uns e não agradar a outros, que essa lei aqui, ela colocou um pouquinho, não vou colocar uma pá de cal não, mas ela colocou um pouco de cal a quem prega o homeschooling, por exemplo. Porque a criança, hoje em dia, como bem pontuado pelo Dr. Ravão, onde que ela vai ter contato com outra criança? Às vezes no próprio prédio que mora. Exato. Mas eu sou totalmente contra. Lá na advocacia, por exemplo, no escritório a gente tem a oportunidade de advogar para alguns condomínios. Tem um condomínio que a gente advoga que são 384 unidades. Nossa. E lá é horizontal. É uma cidade. Exato. Inclusive eles fazem até feiras lá durante a semana, porque é muitas pessoas. Há um cálculo lá aproximado que moram 2.000 pessoas. Aí, fora as crianças, não contam as crianças lá. Gente, vocês deviam contar a meninada, porque é necessário para vocês terem um controle. Na época da pandemia até hoje, eles têm a seguinte dificuldade. A pandemia já tem um tempo que aconteceu, mas onde que esses meninos vão brincar? Não pode brincar na área comum. Não poderia brincar nas escadas. Aí o parquinho, não tinha como fazer a manutenção do parquinho, porque estava tudo parado. E nisso, enquanto o advogado do condomínio tinha de dar algum parecer, a meninada gritando nos apartamentos. Fazer o quê? Então veja, a legislação, e aqui eu faço a análise, viu, doutora, com a devida vênia, ampliada, encerro aqui minha pontuação a respeito, ela não está organizada, Walter. Vejo eu que o legislador ele tem boa intenção, ele quer legislar, mas quando ele legisla, eu diria o seguinte, doutor Ravan, o legislador tenta resolver um problema
Aí ele resolve um problema maior, mas ele cria automaticamente um problema menor. Porque vou resolver a questão da brincar. Olha, todo mundo tem que participar e a criança tem que brincar, certo? Já estava no estatuto. Exato, já estava no estatuto. Aí cria outro dilema. Agora nós temos mais direitos. Qual direito utilizar? Nascia-se uma oportunidade da criança agora interagir com outros. Agora uma pá de cal foi colocada. Há quem duvide, há quem não. Mas aí cada um tem a sua opinião. Mas do campo jurídico, o legislador está enfatizando. A criança tem que brincar. E o detalhe que a lei, feito a leitura que a gente chama a lei seca, né, doutor? Na lei seca não fala aqui em interação. Porque o direito de liberdade lá do ECA, do artigo 16, já propõe que a criança tem que conviver com outra criança. Então, o direito da criança, às vezes, pegando aqui uma comparação, doutor Ravan, às vezes a criança que ela tem um determinado status social, ela não convive com outra criança que tem um determinado status social. E talvez o esporte equipara as duas crianças. Por exemplo, lá na faculdade onde eu ministro aulas, nós temos um programa muito forte de esportes, e lá eu vejo comum que no esporte eles conseguem se equiparar. O filho da classe D e C consegue competir com o filho do B e A. É claro que em condições diferentes, né? Mas consegue conviver. E os dois têm oportunidade. É o momento eu mesmo eu escolhi direito por causa do minha mãe doméstica. Eu vi o patrão da minha mãe chegando. Me recordo como se fosse hoje. Ele chegou num ômega prata, todo de terno, chique. Exato. Eu olhei assim. Eu quero ser advogado para ser a mesma coisa. Eu disse, mãe, o que ele faz? Assim, ele é advogado. Eu falei, mas o que advogado faz? E minha mãe, na simplicidade, eu brincava com o filho dele. Eu, na simplicidade, o filho dele não sabia explicar, e dizia o seguinte: não, ele é advogado. E minha mãe, na simplicidade, mãe, o que o advogado faz? Wellington, eu só sei que ele sabe de tudo. Eu falei, é isso que eu quero ser. É bem interessante. Bom, eu peço licença, doutora Selma, doutor Ravan, também o doutor Wellington, para que possamos ir ao nosso já primeiro intervalo. A primeira hora já está vencida e nós vamos então retornar e vamos ter mais 60 minutos para que possamos então avançar neste tema tão importante. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós já entrando na segunda hora hoje aqui no nosso debate. Debate que estamos aqui recebendo as participações da doutora Selma Carmona, que ela é advogada, ela atua na área de família e hoje está aposentada dos quadros da Polícia Civil como delegada da nossa Polícia Civil aqui da Capital Federal. E, claro, também conosco o Dr. Wellington Carvalho da Silva. Ele é professor e uma das suas especialidades também, advogado especialista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Dr. Wellington também é professor universitário, é exemplo da doutora Selma. Como também estamos aqui com o Dr. Ravan Leão, também advogado. Ele é professor de Estatuto da Criança e do Adolescente e também especialista nos direitos humanos, especialista também em políticas públicas. E hoje o nosso debate está justamente voltado aqui para uma lei que ficou conhecida como uma lei que, com toda certeza, ela faz com que as crianças tenham o direito de serem crianças, ou seja, o direito de brincar. Agora, doutora Selma, e vem nessa lei, ou seja, essa lei ela nasceu quando instituiu a parentalidade positiva, que a senhora já nos explicou muito bem o que vem a ser, ela chegou justamente para trazer como estratégia de prevenção a violência contra crianças, que infelizmente, e eu quero crer que quando a senhora exercia, portanto, a função de delegada e era titular de uma das delegacias mais movimentadas aqui na Capital Federal, que era a Delegacia da Criança e também do Adolescente. Quer dizer, as crianças, enfim, constantemente vítimas de violência e também, infelizmente, também entravam na violência. Quer dizer, essa estratégia de prevenção, portanto, à criança, a violência contra a criança, qual seria, assim, no ponto de vista da senhora, o que poderia ser executado, ou seja, estaria mais com o Estado, estaria mais com a família, estaria mais com a sociedade, para que nós possamos, de certa forma, proteger as nossas crianças contra a violência, ou seja, chega mais uma lei para isso?
A lei, o estatuto, nós estamos com o estatuto aí de 34 anos, como bem disse o doutor, Estatuto da Criança, como bem me disse aí o doutor Wellington, né? E o que a gente caminhou? Eu vou dar um exemplo de quando eu era delegada da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, em que me deparei com uma criança lá, e ela foi alertada aos órgãos de proteção, né, que não a polícia, de que ela estava sendo vítima de abuso sexual pelo padrasto e que precisava ser adotada uma medida urgente com relação de proteção a essa criança. E depois a criança apareceu morta, né, pelo padrasto, e é muito triste. Então, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar com a prevenção, né? A criança dá sinais, sim, a criança dá sinais. E teve casos, inclusive, que eu era delegada na Delegacia de Proteção à Criança e depois fui delegada na Delegacia da Criança e Adolescente, que era um adolescente infratores. Então, ela foi criança, vítima, e depois ela passou a ser adolescente infrator. Entendeu? Então, o que nós estamos precisando, o sistema de garantias, até eu quando fiz referência aqui ao estudo nessa lei que você está apresentando aqui, que a gente está discutindo, eu me recordei que na lei, conhecida como Lei Henri Borel, a Lei 14.344, de 2022, ela traz o sistema de garantias várias providências. E aí eu pergunto, será que essas políticas públicas inseridas na Lei Henri Borel, que é com relação ao enfrentamento contra a criança e adolescente, foram adotadas políticas públicas? Então, o que a gente precisa trazer não é um fomento de mais leis. O que a gente precisa trazer é efetivamente cumprir o que está, por exemplo, nesses mecanismos dessa lei Henri Borel. Ele traz lá o sistema de garantia, todos os sistemas de garantia com relação a crianças vítimas de violência. E vítima de violência, o simples não brincar, o impedimento de não brincar, já é uma violência para a criança. Entende? Que seja uma violência psicológica, é um tipo de violência. Então, a prática desses tipos de crime está lá na Lei Henri Borel, para que todas as pessoas, todos os operadores de direito, observem na 14.344 de 2022 o que pode ser feito, o que deve ser feito. Se foi aplicado, no caso, em nível municipal, estadual e no Distrito Federal, eu não tenho conhecimento. Aí eu te falo da minha ignorância. Mas que a gente precisa brecar a violência contra as crianças, precisa. Né? E a gente tem um quadro, por exemplo, no judiciário. Nós temos um psicossocial que auxilia os magistrados a formar o seu juízo de valor nos casos em que se discute o regime de guarda. Sim. O psicossocial, ele é acanhado, o psicossocial precisa ser expandido, não sei se aqui no Distrito Federal ou em todo o resto do país. Então, políticas, por exemplo, com relação à criança, adolescente, na área de saúde. Nós temos trabalhos maravilhosos, mas será que eles estão todos abraçados nesse sentido? Então, nós temos também a questão do depoimento especial, que foi um avanço, que a criança não precisa contar várias vezes os crimes em que elas são vítimas de abuso sexual. Então, essa escuta especial e depoimento especial, que são diferentes com relação à lei. Que é a senhora que começou a implantar essa aqui no Brasil, não foi? Foi uma equipe, né? A gente trabalha em equipe, lá na DPCA. Então, foram avanços enormes. Mas nós somos adultos, então nós temos 34 anos de estatuto, não somos mais nem criança, nem adolescente, já estamos. Então, ela precisa avançar mais. E ela tem excelentes legislações, como bem disse o doutor Wellington. Então, o que a gente precisa é reunir no CONANDA, né, o Conselho Nacional de Direitos da Criança, e todos os órgãos envolvidos, e fazer assim, o que precisa para que sejam efetivadas as políticas com relação às crianças e adolescentes. E, no caso, a criança precisa brincar. A criança precisa trabalhar para ajudar a mãe. Então, vamos ver o que está acontecendo aí. Vamos colocar, essa mãe precisa ser fomentada para que essa criança seja liberada para brincar. Senão, essa criança não come.
A realidade não é a realidade aqui do Distrito Federal, que vivemos uma bolha, apesar do sol nascente, como diz o nosso colega aqui, inclusive com conhecimento, com muita propriedade, que eu não conheço. Entendeu? Porque eu já tinha saído da polícia. Então, a gente ficar discutindo algumas questões que podem ser... A criança precisa de um ócio, precisa do lúdico, precisa disso tudo. E quem que vai fornecer isso? Se a criança precisa estar em casa, precisa olhar o menino, a criança tem 10 anos, ela precisa olhar o de 3 anos, porque a mãe precisa fazer faxina, precisa trabalhar. Como é que faz isso? Ela precisa olhar a mãe, que é tetraplégica. Esse caso, eu conheço esse caso. A avó da criança é tetraplégica. E a criança precisa cuidar, precisa virar para não ficar com esse cara. São realidades totalmente porque não tem com quem deixar. Entendeu? Então, assim... Como pode ser? Então, tem que ser caso a caso, tem que ser uma política de abraçar, uma política envolvendo segurança pública, mas está lá. Está lá no sistema de garantias da lei em Borel, por exemplo. Políticas de segurança, saúde, educação, esse envolvimento de crianças vítimas de violência doméstica. Mas a gente vem o antes. Ela não precisa ser vítima de violência doméstica, é a prevenção. É o antes que aconteça, igual eu falei, de um caso emblemático. Eu era delegada da DPCA, na proteção. A criança foi vítima de crimes de maus tratos. E quando eu fui para a DPCA, ele já era um adolescente infrator. Então, a gente tem que repensar. E se tivesse adotado as medidas do Estatuto da Criança, medidas de proteção lá, que é um elenco do Conselho Tutelar, na época o Conselho Tutelar ainda é incipiente, que também é um órgão que tem que ser visto pela sociedade como eficaz. A sociedade, às vezes, vira as costas para o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, às vezes, não fornece condições necessárias. Por quê? Porque o Estado não fomenta as condições necessárias ainda. Então, tudo gera passa por políticas públicas. E a boa vontade de cada um também, né? Entendi. Doutor Ravan, pelo que disse com muita propriedade a doutora Selma, quer dizer, o que leva, portanto, um adolescente que está sob medidas, socioeducativas, e que achei muito interessante quando ela disse, uma vez atendeu uma criança com medidas protetivas. E numa outra vez, quando ela foi para uma outra delegacia, essa mesma criança, que não era mais criança, já era adolescente, já estava na condição, portanto, de infratora. Onde é que estaria, de certa forma, a ausência do cuidado? Estaria na família? Estaria no Estado? Estaria na sociedade? E, afinal de contas, quando colocamos aqui que a criança, e o doutor Wellington falou com muita propriedade, precisa ser ouvida também. Quer dizer, esse adolescente que está lá, de alguma forma, ele é ouvido para se entender por que ele caminhou e chegou, portanto, ali naquela condição, porque a gente fica aqui imaginando uma criança dentro de casa, respeitando os pais respeitando, portanto, aí a criança, mas nós temos a rua, né? A rua onde muitos dizem que a rua, às vezes, ela é perversa com as pessoas que não são bem orientadas. Quer dizer, quando se fala em rua, seria, portanto, uma missão do Estado e da sociedade, de alguma forma, tomarem as providências, porque não também as famílias. O senhor, como estudioso dessa matéria, deste assunto, como é que o senhor poderia nos ajudar a entender este ponto? Existem alguns estudos, né, sobre essa questão de pobreza, violência, né? Pobreza, violência e as consequências. Basicamente, tem até uma teoria do direito penal que fala que é a seleção natural dos excluídos. Existe uma parcela da sociedade que vai ser excluída do esporte, da cultura, da educação, do trabalho, e aí ela acaba indo à margem. Quando ela está à margem, ela é selecionada para o sistema de coerção do Estado. Qual é o sistema de coerção do Estado brasileiro? Para a criança não há. Uma criança, ela pode matar, sim,
ela pode vender droga? Também acontece. Pode, não no sentido disso ser positivo, e sim de uma faculdade que aconteceu. E ela tem responsabilidade nenhuma. Quando fui conselheiro tutelar, lidei com várias crianças autoras de ato fracional e elas não têm responsabilização por força do artigo 105 do ECA. A criança autora de ato fracional, medida de proteção, conselho tutelar. Ponto. Várias delas, isso eu estou falando em 2016, várias delas estão hoje no sistema socioeducativo. E várias delas eu já vi soltas. Aí me encontram e falam assim: e aí, seu Ravan, como é que tá o bairro tal? Como é que tá a Ceilândia? Conheço ele de vários lugares. Conheço ele do conselho, conheço ele da rua, e hoje está lá, socioeducativo. E ainda pode acontecer de se continuar nessa linha de exclusão, sistema prisional, né? E aí o Estado brasileiro, ele não só brasileiro, essa construção de poder de Estado no mundo, ela é perversa. Esses que estão excluídos, né, eles vão ser capturados pela atuação da Polícia Militar, eles vão sofrer um primeiro julgamento do delegado de polícia, que é, em tese, um primeiro garantidor de direito ali, e aí tem que entrar o papel do Dr. Edson lá, advogado lá na hora, para garantir ampla defesa contraditória. Continuará excluído, se é adulto, sistema prisional, se é adolescente, sistema socioeducativo. Se a depender do nível de violência, decidir enfrentar a força do Estado, vai tomar tiro da polícia, vai parar em cadeira de roda, no hospital, na cadeia, ou em um serviço também que é do Estado, que é o serviço funerário no cemitério. Então a tragédia social, ela já está pronta, está escrita. E aí, como evitar essa tragédia social? O pós-88 foi a grande chave, onde o Estado assume o papel de levar dinheiro para todos, levar saúde, levar educação, levar escola, como bem o doutor Ed coloca. Nós trabalhamos com uma política pública brasileira descentralizada e participativa, ou seja, eu tiro da União dinheiro e serviços e ações e entrego lá para o prefeito. Até uma máxima, uma brincadeira que se faz com os prefeitos, o meu prefeito. Porque o prefeito é essa figura conhecida, próxima, que tem que entregar. E todos aqueles que estão vulneráveis, o Brasil, por obrigação de Estado, desde 2020, tem que dar uma renda básica, conhecido como Bolsa Família, Brasil, azul, vermelha, branca, amarela. Independente de nome, qualquer governo que entra aqui, seja de direita, esquerda, centro, ele vai ter que entregar esse serviço, porque está na Constituição, no artigo 6º, parágrafo único, renda básica para aqueles em vulnerabilidade. Então já pensou em levar renda como mecanismo de sobrevivência. Então eu trago um BPC para aqueles que estão pessoas, né, com deficiência, que tem essa dificuldade socioeconômica, lá tem um quanto lá, recebem também o cartão material, beleza, entreguei dinheiro. Só que eu preciso entregar emprego para o pai e para a mãe, ou para o responsável. E esse emprego no Brasil é de 8 a 18, que na verdade é de 5 às 20. Quem usa a maioria do trabalhador brasileiro é de 5 a 20, transporte público e etc. Quem vai levar a criança para a escola? Quando ela chegar dessa escola, esse período de ausência do pai, da mãe, precisa trabalhar. O que o Estado tem? Aí nós temos no país todo, vilas olímpicas, centros olímpicos, aqueles centros esportivos, centros comunitários, e temos os serviços de convivência. Naquela política nacional de convivência comunitária e familiar, tem um SECONS. Em todos os municípios do Brasil existe um serviço de convivência, que no horário contrário, a escola pode estar essa criança recebendo um atendimento sócio-psicopedagógico, acompanhamento, é um desenvolvimento humano ali. Só que aí tem vários problemas. Como ela sai da casa e chega lá com segurança? Aí que a PM tem que estar na rua. Como que ela chega lá e não é vítima de estupro de vulnerável? Não é atacada por um pedófilo? E a Polícia Civil tem que ser efetiva para estar pegando todos que estão sendo suspeitos, e o sistema de justiça tem que prender. Aí, a coesão social só vai acontecer com o funcionamento pleno de todos os órgãos e de toda a sociedade. E a gente está longe. Então, infelizmente, a gente está caminhando a passos lentos, que precisa aumentar a velocidade, para que a família tenha estrutura de emprego econômica, inclusive de emprego de qualidade, que dê tempo, dê folga. Inclusive, há um pensamento de mudar as cargas horárias dos empregos no Brasil. Há estudos já sobre isso. Sobre, por exemplo, ter mais um dia de folga. Ao invés de ser só sábado e domingo, ser até quinta, e aumentar as horas,
como há em alguns países. Uma semana eu trabalho mais, outra semana eu trabalho menos. Para eu ter mais folga, o brasileiro da iniciativa privada não tem a folga. Ele não consegue ir na escola, ele não tem isso. Vou buscar meu filho hoje. Não tem. Então esse modelo brasileiro de trabalho, educação e acessar serviços públicos, ele não está interligado. Que é o tal da integração de políticas públicas. Ela está no papel, só que ela não consegue linkar. Primeiramente, um exemplo. Como é que um jovem que está aí num município X, ou vou dar um exemplo aqui no Distrito Federal, lá no Sol Nascente, para ele jogar um futebol até determinado ano aí, salvo agora que colocaram lá, ele tinha que caminhar 6 km. 6 quilômetros para jogar um futebol. Ele tem que caminhar 6 quilômetros para ir ter o nível médio, para tentar terminar o nível médio, para pegar o pé de meia. Que são os R$3.000 que o governo hoje está dando para aqueles que concluem a cada ano, que já é uma maravilha. Eu já ouço de muitos jovens, vou investir, quero pegar esse dinheiro aí que eu tenho que comprar uma moto. Eu quero comprar uma moto. Porque o adolescente não se vê com condição de estágio, ele não vê o estágio como algo fácil. De trabalhar de aprendiz, ele não vê ele quer. Se chegar na maioria dos adolescentes, eles querem ser aprendiz. Só que onde e como chegar lá? O manual que o Dr. Wellington coloca, que não existe. Ele não sabe onde procurar, onde é que está essa vaguinha, como é que eu chego nesse serviço no meu horário contrário de escola. E aí surgem algumas alternativas. Essa de dar ao adolescente um fomento para que ele estude e tire nota, hoje isso foi até um ganho. Por quê? Nós já fazemos isso com a elite intelectual. Os doutores e os mestres desse país, eles ganham. Quando eles produzem estudos, eles recebem bolsa nos grandes institutos e instituições sociais, econômicas e educacionais desse país. Mas o garoto lá do bairro, lá da favela, lá em Uberlândia, lá no interior do Maranhão, no Sol Nascente, que é um conglomerado de periferia, né? Até um erro técnico aí, o pessoal chama de favela. Favela é só onde tem morro. Em virtude das plantas que chamavam favela no Rio de Janeiro, e os pobres militares iam morar lá, e aí falaram favela. O que a gente tem é aglomerado de periferia, que é algo na vertical, na horizontal, aliás. Então, hoje, o que nós precisamos é interligar melhor e dar mais possibilidade, que é o chamado sonho do welfare state, o Estado Social de Bem-Estar, que no nosso paraíso só existe para a classe média para cima. Pronto. Nessa questão, Dr. Wellington, quer dizer, hoje nós temos a realidade das redes sociais e praticamente, dificilmente vamos ter um adolescente sem um celular na mão, não importa a sua condição social, vai ter sempre ali um celular às suas mãos. E pegando aqui um exemplo rápido, né? Tivemos aí ontem, domingo de Páscoa, e claro, o mercado ofertando aí belíssimos ovos de Páscoa, saborosos, e sempre ele mostrando na tela, venha comprar, e evidentemente que nas reportagens mostrava, portanto, as lojas superlotadas de gente comprando 1, 2, 5 cestas e levando, né, portanto, os ovos. Evidentemente que muitos desses jovens só olhando ali, né, o movimento, mas os pais sem condições, o jovem também sem condições, quer dizer, e como foi dito aqui, né, ele quer também, né, mas como buscar, portanto, aí esse ovo de Páscoa? Estou puxando esse assunto aqui, já que está dentro do contexto que nós estamos aqui abordando. Aí, como se uma coisa linkasse com a outra, tivemos também lá em São Paulo um jovem de 24 anos dirigindo um carro de R$1 milhão, um Porsche, que bateu num carro onde tinha, portanto, um Uber, ganhando ali a sua vida, fazendo o transporte de alguém que infelizmente acabou morrendo. O jovem de 24 anos escapou, aparentemente sem nenhum tipo de ferimento, está com a família, e quem morreu está ali, a família, portanto, aí lamentando. E onde é que eu quero chegar justamente nessas duas colocações, né? Até que ponto, quando a gente vê um esforço do nosso parlamento em ter uma lei como essa para que a criança realmente possa brincar e inclusive viver, portanto, a sua vida. E ela encontra a realidade e a realidade, sendo que a sua realidade é bem pior do que a do outro. Como também temos gente que tem uma realidade muito boa, mas às vezes não sabe, não foi preparado para poder, de alguma forma, tocar ali aquela realidade. Não estou dizendo com isso que esse jovem de 24 anos, que ele não soube realmente tocar a sua vida e num Porsche
mais de 1 milhão, acabou destruindo o poste, mas o poste vamos deixar para lá. Destruiu, portanto, uma vida, ou seja, de um motorista ganhando ali o seu dia a dia, enfim. Até que ponto, quando colocamos as políticas de Estado para que elas, de alguma forma, façam com que as crianças, de alguma maneira, sejam crianças, quando temos na outra realidade, a realidade virtual, onde tudo é bonito, onde tudo é perfeito, onde tudo é harmonioso, não tem dor, não tem sofrimento, só tem alegrias, quando na realidade é tudo, eu não vou dizer uma fantasia, mas se aproxima de uma fantasia, Dr. Wellington. Boa pontuação. Inclusive, Walter, para tentar entender esse fenômeno chamado Quarta Revolução Industrial, né, que é a revolução tecnológica, eu busquei até a orientação de um colega lá da faculdade, tempos passados. Tempos passados que eu digo as gerações. Os baby boomers, depois a geração X, os milênios, a qual eu me intitulo. Agora essa geração que está ingressando nos 30 anos, né? E as próximas gerações a gente já imagina que a experiência, a sensação de experiência vai ser a premissa maior. A exemplo, hoje a criança e o adolescente, até a escola mudou a forma de ensino. Eu vi um estudo em que a criança, ao chegar a 4 anos de idade, ela já assistiu mais de 700 horas de tela. Independentemente se é uma tela de terceiro ou a nossa televisão aberta. Então ela já chega com a carga de informações muito alta na escola. Para chegar lá na escola, o professor falou assim: quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral? Porque antigamente, o cínico, por exemplo, é aquele que detinha muito conhecimento ao ler. Hoje em dia, a gente perguntar aqui ao pai dos leigos, num buscador, a gente encontra o conceito e a maneira analítica. Agora, o choque que a gente tem percebido, e que o legislador já está tendo uma preocupação, o texto da lei já está trazendo isso, é o seguinte: a experimentação. Inclusive, lá no artigo 6º fala da estimulação dessa experimentação. E essa experimentação ela pode vir através da brincadeira, para ele não entrar em choque quando vê a realidade. Eu me recordo, lá nos meus 20 e poucos anos, né? Acho que nem tinha isso. Uma professora nos levou até um complexo penitenciário, lá de Aparecida de Goiânia, e depois levou a gente no ML. Teve gente, alunos, colegas, que desistiram do curso. Não, isso aqui não é para mim. Não é para mim. Ou seja, teve uma aproximação da realidade. Agora, o que eu estou percebendo, isso também de maneira empírica, a minha percepção, posso estar equivocado, apesar que tento voltar sempre para a ciência. Os alunos que chegam, e eu tenho a oportunidade de dar aula para primeiro período, os alunos, quando eles chegam, eles têm outra percepção. E não é que seja diferente da nossa, é uma percepção da realidade. Do curso de... Exato. Tanto do curso, assim como da própria realidade. São alunos que têm uma informação muito rápida, mas essa informação, até perguntei para uma colega pedagoga por que eles esquecem tão rápido a informação curta. Ela me falou: Wellington, o nosso cérebro, ele faz uma seleção de informações. Informações curtas, ela se desfaz a curto prazo. Então, questões basilares, como, por exemplo, a maneira que o Brasil se organizou, e eu digo colônia, depois como república e agora atualmente, os alunos esquecem. E nós que recebemos outro tipo de educação, não significa, Dr. Raban, que é melhor, mas é uma educação a qual teve mais experimentos. A exemplo, ir ao zoológico, como o senhor bem pontuou, a centro histórico. Esses dias mesmo já, um colega tá complicado. Eu falei: rapaz, veja aqui com recursos humanos, vamos pegar esses meninos e levar lá para a esplanada, para eles verem direito administrativo numa experiência real. Olha, organizado em ministérios, ali tem o STF, do outro lado o STJ, os poderes são formados desse jeito. Por que acontece a descentralização? Acontece a descentralização porque o Estado ele não consegue prestar essa atividade. Agora, vejam, essa realidade ela é formada através da própria lei, porque o aparato estatal é uma alegoria. A lei, ela cria o Estado, e a Constituição fez isso, ela organizou o Estado, ela trouxe um sistema. Porque como era para funcionar? Era para funcionar como uma máquina. A escola, ela ajuda na educação, os pais e a família dão o apoio, e o jovem sai formado. Ele sai formado. Assim como, não vou tirar aqui
as universidades também têm essa corresponsabilidade. A dificuldade que nós estamos tendo em formar profissionais, devido à questão da realidade, Walter, e converse com outros professores que dão aula, a senhora, a doutora Selma, também professora, deve encarar isso também dia e noite. Os alunos chegam a um determinado ponto que eles não conseguem por falta de experiência. E a experiência é a seguinte, a exemplo, língua portuguesa. Textos de internet são textos rápidos. São textos, às vezes, que são compostos por emojis ou então figurinhas. Quando ele chega na universidade, parte do pressuposto que existe um domínio nato da língua portuguesa. E o aluno não tem esse domínio nato da língua portuguesa. Opa, então quer dizer que aquele mecanismo que a gente criou, porque o artigo 13 da Constituição fala que a língua portuguesa é o idioma oficial. O MEC regulamenta que a educação básica ela passa por níveis, mas ao chegar à conclusão do ensino médio, via de regra, literatura e textos literários e não literários, o aluno domina. Quando se chega à faculdade, não é para poder estudar isso que já foi superado lá no ensino médio. Aonde vem o choque de realidade. A exemplo, é fato que a inteligência artificial, metaverso, etc., é algo que veio e ficou. Agora nós temos que elaborar uma forma de trabalharmos com isso. Só que entra de novo nessa celeuma. O Estado faz a parte dele, cria um mecanismo, é para ele poder funcionar de maneira oficiosa, ou seja, sozinho, com impulso, sozinho. O resultado é para poder entregar um profissional, é para poder entregar um cidadão melhor. A exemplo, o Dr. Ravon sempre coloca esse ponto, eu já até encerro aqui. Via de regra, a medida socioeducativa, assim como o cumprimento da prisão, é para devolver um cidadão reformado, reeducado. E o sistema não consegue entregar isso. Aí eu vejo, como a doutora Selma colocou com maestria, a gente tem aqui uma série de leis. Mas o que falta o poder público? Aí a gente vai para a máquina estatal. Porque veja só, se é necessária a política pública ser implementada, vem aqui o legislador, edita a lei, faz a parte dele, aí precisa-se que o sistema gire. Só que para o sistema girar, precisa de mão de obra. E mão de obra é dinheiro. Tem gasto. Porque tem que remunerar o conselheiro tutelar, tem que remunerar o delegado de polícia. Certa feita, eu fazendo um júri, por exemplo, eu falei pro doutor promotor, ele pediu uma parte, que aquele processo custava mais de R$1 milhão pro Estado. Inclusive envolvia corrupção de memória. Não, onde o senhor tirou isso? Eu falei, é fácil. Essa luz que nos ilumina aqui não é de graça, não. A hora do senhor, promotor de justiça, tem um custo pro Estado. Então o Estado, por trás desse maquinário, tem um custo muito grande. Mas é um desafio, Walter. E, sinceramente, os métodos que nós temos utilizado não significam que são métodos obsoletos, mas são métodos que não se encaixam nessa realidade atual. E por mais difícil que tudo aparenta ser, uma coisa é certa, né, doutora Selma? Não devemos jamais desistir das nossas crianças, né? Ah, eu acho. Eu sou fã do Estatuto, com todas as suas falas, com muita teoria. Acho que o nosso Estatuto ele é vanguardista com o público infanto-juvenil. Acho que nós temos operadores nessa área, operadores do direito, temos uma defensoria pública espetacular, promotoria de defesa da infância, juízes comprometidos, né, advogados, enfim, conselheiros tutelares. Então, acho que a gente avançou, só não acho que avançou como eu gostaria, né? Então, a gente não está assim... Ainda somos adolescentes, eu diria assim, na questão da infância, né? E voltando só com relação ao Porsche... Fica à vontade. Eu acho que é a falta da falta. Então, o que eu acho que está acontecendo, talvez os pais, e aqui eu me incluo como pai, como mãe, quer dizer, acho que a gente está deixando essa geração nova aí, com tudo, sem dificuldade, sem ter a falta da falta, entendeu? Acho que a gente precisa que eles sintam falta, né? Uma vez, um adolescente foi parar na delegacia, na DCA, um adolescente infrator, e eu estava fazendo uma especialização na UNB de Direitos Humanos e eu resolvi entrevistá-lo. Perguntei se ele se importava que eu entrevistasse ele. Ele falou, não, de jeito nenhum. E ele disse que a mãe dele visitou, ele pegou, não gostou e cuspiu na mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele fazia tudo para ele. Entendeu? Passava a mão na cabeça e ela fez tudo isso, com certeza, querendo ser mãe, querendo agradar. Então, a gente não nasce com uma receita de bolo de ser pai e mãe.
Nós todos erramos, quem é pai e mãe, não sei se todos aqui são. É difícil, sim. E nesse mundo de redes sociais, eu acho mais difícil ainda. Porque a companhia do seu filho está dentro do quarto. Né? A companhia do seu filho não está sendo monitorada. Tá? Você não sabe. Não tem, na minha casa, por exemplo, Walter, não sei se na sua, não tem telefone fixo. Então, se ligar... Quando era minha mãe atendia. Dona Santuza, que é o nome da minha mãe, falava assim, tudo bem com a senhora e tal. Selma, estão te chamando, é fulana. Então, você sabia com quem estava conversando, que era um telefone fixo. Agora, não. Seu filho conversa, tem acesso a questões pornográficas, antecipadamente. Então, uma menina de 6 anos de idade, às vezes ela tem acesso com muita facilidade. E isso, inclusive, para ela, fisicamente, há um prejuízo. E a gente, lá na DPCL, tive inúmeros casos, com relação à questão do acesso à internet e de abordagem a crianças por intermédio de redes sociais. Então, esse alerta tem que ser dado às crianças, e as crianças estão ficando adoecidas. E estão ficando jovens adoecidos muito cedo. Então, se chega os meus filhos me criticavam que morriam de vergonha, porque eu ia chegar... Eu que deixei sempre na escola, sempre em festas. Eu deixava na porta e via quem era pai, quem era mãe. E eu era a chata. Entendeu? Então, e nem por isso eles estão isentos de acontecer alguma coisa. Porque o que eu tenho pena mesmo é dessa juventude, que está muito adoecida, com muitos medicamentos, com muitas questões psiquiátricas, Todos nós estamos muito adoecidos, né, Walter? Eu acho que a gente não está tendo mais um momento lúdico. Então, a vida do Hélio está maravilhosa, porque eu abro aqui na rede social, eu vi que ele foi em tal restaurante, eu vi que ele foi em tal lugar. Então, assim, isso deixa para a gente, não, que é adulto, tem informação, mas para um jovem, olha só a fulaninha, olha, ela está magrinha, ela está toda maquiada. E isso vem outro problema, que não é para agora, que é o suicídio. Entendeu? Então, a autoestima das adolescentes, eu falo porque é muito, né, das meninas, e a gente tem que somar, né? A gente tem que ser mais gente, menos egoísta, que eu acho que o mal da humanidade é o egoísmo. É por egoísmo que se mata, que se rouba, que se faz qualquer coisa. Você é incapaz de ter uma empatia, com o Hélio, com a Van. E isso que é o que eu acho que está faltando no mundo, no modo geral. Entendeu? Entendi. Mas você falou, e eu desviei do Porsche. Eu falei do Porsche e também do ovo de Páscoa. Mas eu adorei do ovo de Páscoa. Pois é, e outras crianças adoraram ali na imagem, aí ficaram só sentindo a falta em casa. Pois é. Né? E aí cada um dá um ovo de Páscoa maior. Sim. E quem pode... Mais caro. De marca. Eu te dei um docinho aí bom. Esse é bom. Tá aqui, eu agradeço. Você tá pensando que esse aí é dos bons. Esse aqui é maciço, é bem gostoso. Ele é bem bom. Agradeço muito, já vou saborear. Doutor Ravan, claro que é um assunto que a gente vai avançando. E claro, interessante, eu gosto muito de aproveitar também os exemplos que o senhor nos traz. É comum de falarmos, fulano, um adolescente, está sob medida cautelar e não sei o quê, está cumprindo medida, enfim, socioeducativa. E vem sempre a estatística da quantidade que realmente está ocupando o espaço, cumprindo, portanto, as medidas socioeducativas. Mas nunca se fala, ou pouco se fala, daqueles que de alguma forma passaram por lá, compreenderam realmente o sentido da vida, resgataram a sua dignidade e se tornaram, portanto, vamos colocar assim, pessoas de bem, né? Essa estatística, dessa forma positiva, é maior do que, infelizmente, a estatística negativa? Não se tem uma pesquisa clara, objetiva desse número, até porque as pessoas que passam pelo sistema socioeducativo, pelo sistema prisional no Brasil, até mesmo aquelas que já estiveram algum dia na rua, se envolveram com drogas, no Brasil a gente tem a tal da etiqueta, né? O etiquetamento, como se fala, o estigma. A marca da cadeia, a marca da unidade de internação,
ex-preso, ex-interno, né? Essa marca, e as pessoas não querem falar disso. Mas a gente tem sim vários resultados de jovens que arrumaram trabalho, que estudaram, se tornaram policiais. Tem jovem que se tornou advogado, tem jovem que abriu comércio, né? E tem jovens que viraram doutores, médicos. Médico eu não conheci nenhum lá, mas provavelmente, mas engenheiro tem, empresário, né? Por exemplo, chegamos no sistema aí 2010, mas eu já fui terceirizado de 2005. Então, 2005 para cá, 20 anos. Ele já tinha 18. Então, quantos anos aí? Eu encontro alguns com 38 anos. Se eu for fazer essa conta, ele já tinha 18 lá. Né? 36, aliás. E aí é 20 anos, na verdade, 38 anos. Sim. 5 anos, 6 anos mais novos do que eu. Até porque quando eu cheguei lá também, eu era muito novo. Quando eu comecei a trabalhar com adolescente autor de direito fracional, eu tinha 24 anos. Só tinha fúria dentro de mim, né? Garotão, cuidando de um de 18. Não me respeitavam. Não queriam me chamar de senhor. Porque é a idade e tal. E aí eu queria virar uma onça por cima dele, né? Um dia desse eu até conversei com ele. Falei, é necessário que vocês estudem, trabalhem, que essa possibilidade de ter o curso do lado da sua casa, ter alguém para te levantar, obrigatório para você estudar, isso não vai ter na rua. Isso não vai ter na tua casa. Essa possibilidade de ter uma estrutura feita para você dar certo, não. Aí, lá na rua, precisa muito de você. Aqui você vai ter... Obrigatoriamente eu vou chamar você 7 horas da manhã. Talvez sua mãe não te chama. Seu pai não te chama. Eu vou chegar lá, vou te chamar você e é o nome completo. Fulano, ele responde completo. Primeiro que tá, arruma aí escola. Eu não vou colocar ele à força na escola. Mas essa pressão que é legal dentro do Estado, né? Essa presença, essa coercitividade que carrega a própria medida, o faz estudar. E o adolescente ainda é uma expectativa. Por quê? No Brasil, o sistema prisional nosso, ele está em caos. O próprio STF reconhece, né? Essa casa reconhece como estado de coisa inconstitucional. Se hoje nós temos uma coisa que é inconstitucional dentro da própria Constituição, que não poderia existir, que é o sistema prisional. Com o advento da Polícia Penal, que traz a força de papel de segurança pública como sistema de contenção, a retirada desse público violento da sociedade. Funciona. Só que eles vão voltar. E aí essa volta o sistema prisional não consegue. Ele tenta com o sistema de construção de boca de lobo, pinturas. O sistema prisional em alguns lugares do país ele tem mais ou menos ao lado uma empresa, uma construtora. Para ficar mais fácil para o ouvinte, fundações, algumas outras, terceiro setor, trabalha ao lado do sistema prisional, que é aquele apenado ali faz um curso de pintura, serralheiro e presta serviços em obras públicas ou etc. Lá no sistema socioeducativo nós temos também muita profissionalização. Ele tem lá Senai, o dia todo. Lá não tem igual ficar ocioso, porque está com volume menor. Quando o volume é muito alto, como nós já tivemos, a doutora sabe bem, período do CAGE, que teve 10 anos de seu fechamento, 570 no local que era para ter 200. 7, 8. Mais de 30 mortes. Porque quando eu tenho superlotação e desorganização dessa delinquência juvenil, que era desorganizada entre eles, muita competição, muita briga. Por que hoje, dentro do sistema prisional, não há uma morte coletiva, rebelião o tempo todo? Porque o crime organizou. Quem eles querem matar organizou. Quem eles querem matar não está lá dentro. Lá dentro existe Constituição Federal e o Estatuto da Organização Criminosa ABCD, que eu não vou citar nome para não dar propaganda. Que a gente já ouviu falar disso. O Estatuto de tal coisa, ou seja, um direito penal paralelo. Nós temos um direito penal nosso, uma Constituição, e existe um outro sistema constitucional paralelo. Para o ouvinte, é como se tivesse o super-homem, aquele super-homem quadradinho tinha um super-homem de outro universo, que era do mal. Tinha isso, eu acho que era o Bizarro, o nome que eles usavam. Ele era meu quadrado. Nós temos 2 países. Um país nosso e o país prisional. E esse país é complicado, porque de lá vem ordens de roubar banco, crime, etc. Então, o sistema prisional adulto já está meio que
no estado de coisa inconstitucional. O socioeducativo não, ainda está dando retorno. Então a gente está com um volume menor de adolescentes, a gente continua trabalhando com formação de disciplina. Lá ele é chamado a atenção. Nunca foi. Já ouvi isso de adolescente. O senhor não é meu pai. Falei, tem um probleminha gigante de ter seu pai. Seu pai, ele tem a função jurídica pelo Código Civil de coordenar a sua vida e de te amar e de ter afeto por ti. Eu vou tomar todas as medidas que seu pai vai tomou na vida para ser duro com você, para exigir de você resultado. E eu não tenho afeto nenhum por você. Tá ótimo. Bom, já estamos aqui administrando o tempo, doutor Wellington, e já caminhamos, portanto, aqui para as considerações. 2 minutos e meio, doutor Wellington, já para as considerações finais, por favor. Perfeito, Walter. Primeiramente, agradecer a Rádio Justiça, assim como o convite da produção, os colegas aqui presentes, o Walter também sempre nos recebendo com muita simpatia. E dentro desse prazo, muito a se falar, mas eu vou me reter a uma reflexão que tenho feito nesses últimos tempos, quando se envolve criança e adolescente. Buscamos soluções, mas não entendemos o histórico. Criança e adolescente, infelizmente, tem um histórico, eu digo, no que diz a lei, ruins. Nós demoramos muito tempo para poder legislar. Como bem sabemos, a história do Brasil, se fosse um pano e a gente torcer, sairia sangue. Isso não é diferente com crianças e adolescentes. Se há hoje uma proteção para criança e adolescente, é porque visa. Tirar aqui como exemplo a própria lei que nós examinamos, 14.826, que é repetitiva em falar da não violência. Não violência. No artigo 7º, por exemplo, receber estímulos parentais lustros, adequado à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, lá no inciso 4. Depois, um pouco mais adiante, no 6º, educação não violenta e lúcida, ações que promovam o direito ao brincar e ao brincar livre, bem como relações não violentas. No mesmo inciso, o legislador repetiu o brocado 2 vezes, não violenta. Agora o ponto é, por mais que o Brasil esteja polarizado em questões ideológicas e políticas, há algo a se pensar. Não vamos utilizar de outros meios, por exemplo, a questão da segurança pública. Tentou-se, de certa forma, extinguir o sistema prisional. Não deu muito certo. Quem estava lá se rebelou. Essas crianças, e falei isso várias vezes em tribunais do júri, querendo ou não, elas vão crescer. Se o Estado move, ou se a sociedade se move ou não, elas vão crescer. Agora o ponto é, a criança ela vai tomar uma decisão futura. Essa decisão vai ser qual? Talvez ela pode escolher um caminho ruim, mas ela também pode escolher um caminho bom. Assim, tentamos. Mas o ponto é que ratifiquemos, deixemos claro, ouvinte, eu, nós como um todo, como nação, a preocupação em orientar as crianças. Colocar as crianças para ter estímulos, para ter aproximação não só com a lei, mas como um sujeito de direito e um sujeito social que depende do outro e precisa do outro. E isso hoje está caminhando para o contrário, para o avesso, para um individualismo. Um individualismo político, um individualismo legal, e isso a própria legislação coloca. Então, esses seriam aí os pontos para a gente aproximar mais de relações concretas e não relações fictícias, seja as legais, seja as virtuais. Pois não. Doutora Selma, também 2 minutos e meio para as considerações finais, por favor. Bom, para mim foi um aprendizado essa nossa tarde aqui, né, Walter? Você, como sempre, muito querido. Eu vou pegar, sem ser o brincar, eu vou falar da parentalidade positiva. Né? Que eu acho que a parentalidade positiva, eu vou jogar aqui para os ouvintes, vou jogar aqui para os colegas, para todo mundo a reflexão de o que vem a ser parentalidade positiva. E hoje em dia, colocar filho no mundo está uma questão difícil, começando da questão financeira, porque é caro ter filho, né? Então, essa parentalidade positiva nada mais é de que respeitemos a nossa prole, olhemos por elas. Não quer dizer que não tenha repreensão, não, muito pelo contrário. Você tem que dar limites para esses filhos, e talvez essa ausência de limites seja o que muita coisa está acontecendo, talvez essa ausência de limites seja o que está inchando o nosso sistema socioeducativo lá, né?
Então, vamos cuidar, vamos ter respeito, cuidar da cabeça dessas crianças. Eu falo criança porque a lei se refere a crianças. Vamos pôr limite com relação às redes sociais, vamos monitorar esses equipamentos eletrônicos que eles estão destruindo a cabeça das crianças. E essas crianças são futuros cidadãos, então a gente tem que pensar em que sociedade que a gente quer. Então, uma criança hoje de 3 anos não pode ser ignorada, que não pode vir amanhã ser uma deputada federal, um deputado federal. Então, a gente tem que pensar o que a gente quer para a gente, que futuro a gente quer quando nasce um bebê no hospital, tanto no Hospital Materno Infantil, aqui no Distrito Federal, como no Hospital da Ceilândia, como no Reddor. Que criança que é essa que a gente quer? E essa criança realmente tem que ser dotada de muitos limites. E que aqueles pais que nunca conviveram e que a criança nasceu de uma relação esporádica, que eles tenham consciência dessa parentalidade saudável, que tenham consciência de que não coloquem um contra o outro, que essa parentalidade positiva que refiro, inclusive, é para uma boa convivência entre os pais. A mulher tem que fomentar, o homem tem que fomentar, que tem que respeitar pai e mãe. Então, assim, não desrespeite, não. E é negar sim. O que criança não tem que ter tudo, e criança de 3 anos de idade não pode ter 4 anos, não pode achar que tem que ter todas as vontades, não. Seria esse o meu recado, e agradecer imensamente ao doutor Wellington, ao doutor Ravan e o meu querido. Tá bom. Doutor Ravan, vamos também com 2 minutos e meio, por favor? Novamente, né? Até estou no cronômetro aqui para ser disciplinado, né? Agradecer novamente aqui a oportunidade do programa de estar aqui aprendendo, compartilhando, né? E como pessoas tão compromissadas com a melhoria da nação, né, Walter? Para você, doutor Wellington, tá? Doutora Selma aqui. E a mensagem que a gente fala é essa também. Parentalidade positiva, o termo positivo no campo jurídico no Brasil é coisa boa. Externalidade positiva é algo que vem de fora que é bom. Reforço positivo lá na psicologia é algo bom. Então, é cuidar, é amar, é dar afeto, é ensinar, cuidemos dos nossos filhos hoje para não punir o homem de amanhã. Essa é uma frase base lá. E respeitar e cuidar não precisa de agressão, não precisa de violência. O limite é muito bom. A disciplina, a autoridade. Qual é o meu papel enquanto familiar, enquanto pai? Eu tenho autoridade. Então, a lei deu isso para você enquanto pai. Assuma. Está no Código Civil, artigo 1634. Cabe aos pais dirigir a vida dos filhos enquanto menores. Esses menores são menores de 18 anos. E a esses filhos, obediência e serviços peculiares à sua condição. Então, ele está em formação, ele está passando por E essa parentalidade tem que ser para isso. Mostrar que a família é o maior núcleo de proteção social da nação. Isso está na Constituição. A família é a base da sociedade, independente do seu formato ou arranjo. Se é aquela do pai e da mãe com seus filhos, aquela só do pai ou da mãe cuidando desses filhos, aquela de duas pessoas do mesmo sexo, aquela família homoafetiva, ou aquela família também que é reordenada, aquela que já tem um pai, uma mãe, que já traz um filho de um outro relacionamento. E todo esse núcleo é um núcleo de proteção. Então, hoje a gente precisa cuidar dessas crianças e torná-las pessoas de caráter, pessoas de virtudes, pessoas do bem e pessoas solidárias. Porque, caso contrário, nós estamos plantando o próprio veneno que iremos beber na nossa velhice. Porque quando estivermos aí na fase idosa da vida, eles serão os adultos. Perfeito. Bom, doutor Wellington Carvalho da Silva, foi um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Justiça para esse debate tão importante. Muito obrigado, e o convite para outras oportunidades, evidente, dentro também da disponibilidade de tempo do senhor. Perfeito, muito obrigado. Obrigado também ao senhor doutor Ravan, também da mesma forma. Doutor Ravan Leão, também é sempre um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Também um convite para outras participações. Muito obrigado, doutor Ravan. Obrigado, eu que agradeço. Doutora Selma, também da mesma forma. Muito obrigado a doutora Selma Carmona pela gentileza de estar conosco aqui nos estúdios. É sempre muito bom reencontrá-la, debater temas tão importantes, tão caros para a nossa sociedade. Muito obrigado, doutora. Eu quem agradeço. Muito obrigada, Walter. E assim...
ia falar que você estava um pouco bom, E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, na produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do David Lima e a coordenação de jornalismo da Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.